Deus esteja contigo no seu coração. Eu quero meditar na palavra de 1 João capítulo 1, versículo 9, que fala assim: Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Existe um condicionamento, é algo condicional. Se confessardes os vossos pecados, tem que partir daquele que se sente, se vê, que se percebe como pecador diante de um Deus santo, Aqui a questão não é algo assim, eu não quero trazer uma condenação, mas sim um entendimento da palavra de Deus. Quando uma criança, eu não quero usar esse exemplo agora, quando uma criança ela esbarra sua mão naquele copo cheio de suco de laranja, quando ele está tomando café da manhã. Aí ele triste, ele pede perdão para o pai ou para a mãe, fala: mãe, eu não vou fazer mais isso, Aí passa uma semana, aquilo acontece de novo. Aí o menino repete, fala: mãe, me perdoa, eu não vou fazer mais isso, Esse acidente exemplifica um pouco o que eu quero trazer, que o pecado acidental, ele não é aquele que você faz com o intuito de fazer. E existe também aquela situação que a criança derruba o copo querendo derrubar. E existe também aquela situação em que a criança derrubou o copo e quebrou. São três situações diferentes. Mas a Bíblia diz: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Primeiro eu tenho que reconhecer a minha condição de pecador, pecaminoso, que a Bíblia me classifica você, classifica a mim. Sem Jesus, sem o sacrifício de Cristo naquela cruz, nós somos considerados pela Bíblia pecadores. Nós somos considerados pela palavra de Deus imundos. Mas essa é uma palavra muito forte. Mas Jesus, ele morreu por nós e nos perdoou e nos purificou de toda injustiça. Cabe a nós aceitarmos esse perdão. Cabe a nós crermos nesse sacrifício de Jesus. Se você confessar o seu pecado ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo. Deus é fiel e justo. Fiel porque cumpriu a sua vida de 33 anos aqui na terra sem pecado, santo, puro e purificado. Justo porque praticou a justiça e pratica. É justo. Justo quer dizer aquele que pratica as coisas corretamente, que tem a retidão no seu caráter. A medida do caráter de Jesus é a plenitude. Então, nós podemos entender que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que interessante, quando você confessa seus pecados ao Deus verdadeiro, por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, você pode ter certeza que você vai estar perdoado, que você vai estar livre da maldição do pecado, que não vai te assolar mais. E a outra situação é que Ele vai nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9, nos purificar de toda injustiça. A injustiça ela pode ter dois lados, aquela que eu pratico e aquela que praticam contra mim, A que eu pratico é em forma de praticar coisas erradas. A que praticam contra a minha pessoa é aquela injustiça que eu não dou causa. Não dei causa, mas que alguém tem inveja, alguém não gosta, alguém faz algum mal proposital contra a minha pessoa, Então essa é a essa é a injustiça praticada externamente contra a minha pessoa, A pessoa tenta me prejudicar de alguma forma. Olha que interessante, mas mesmo que alguém tente te prejudicar de forma externa, de fora para dentro, isso pode entrar no seu coração de alguma forma se você tomar consciência, se você souber. Aqui que é a questão que a palavra de Deus está dizendo, Ele é poderoso para vos perdoar de todo pecado e de toda injustiça, Se você confessar o seu pecado. A injustiça praticada
de outras pessoas contra a tua pessoa, contra a minha pessoa, um exemplo, né? Então Deus é poderoso, porque você não vai, se você confessar aquele pecado, você não vai permitir que esse pecado fique no seu coração, porque Deus vai limpar essa injustiça que praticaram contra você e vai te purificar de toda injustiça e daquela que você praticou também, acidentalmente ou até mesmo intencionalmente. Deus quer te purificar, Deus quer te perdoar, mas a questão é que, se você confessar os seus pecados, quando você ter o teu momento com Deus, o teu tempo de oração, de falar com Deus, seja no teu quarto, na tua casa, onde você tiver o tempo com Deus, que você consegue praticar o teu devocional diário, chegue até Deus louvando, né? A Bíblia diz no Salmo 100, né? Celebrai com júbilos ao Senhor, todos os moradores da terra, para a gente se chegar até diante de Deus com louvores e adoração. Aí você vai e pede perdão a Deus pelos seus pecados. Qual pecado? Faça a lista, né? Se você, o Espírito Santo vai trazer ao seu coração, à sua mente, né? O pecado da mentira, o pecado da cobiça, o pecado do engano, o pecado da fofoca. Esse pecado, lista o que você praticou. Peça perdão, e Deus, Ele é poderoso para vos perdoar, para te limpar de todo pecado e toda injustiça. Hoje não está, nesses tempos atuais, 2018 nós estamos vivendo, nós ouvimos poucas pessoas pregarem sobre arrependimento de pecados, né? Mas a Bíblia não muda, os princípios de Deus não mudam, que é o perdão, que é o arrependimento de pecados, que é a confissão de pecados. Se confessardes os vossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça, né? A Bíblia diz em Romanos, sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós temos que tomar uma postura espiritual, temos que tomar uma postura em nossa vivência, em nosso caráter, de que nós queremos ir para a eternidade com Cristo, e para isso nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados, não mais com um sacrifício de animais, mas por um sacrifício único e eterno, do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, seu Filho, primogênito e unigênito. Nós queremos nos achegar diante de Deus pelo sacrifício perfeito e eterno de Jesus. Que você possa buscar esse entendimento de que Deus é fiel e justo para te salvar, para te limpar e para te abraçar com amor eterno. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que você possa ter aprendido com essa meditação da palavra. Que Deus te abençoe. Amém.